Pessoal do oitavo ano, espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando em casa, todos estejam aí com suas famílias e fazendo o principal, que é as atividades que a gente está enviando. É importante que vocês não acumulem essas atividades, porque quando a gente voltar, a gente vai começar a cobrar a vocês. Tudo isso vai servir como método avaliativo. E se vocês começarem a acumular, quando a gente voltar, vocês vão ter muita atividade para vocês produzirem e nos entregar num curto espaço de tempo. Então é mais fácil vocês ficarem assistindo as nossas explicações e automaticamente já irem respondendo. Quem puder, quem tiver com o livro, para um pouco o vídeo, vai buscar o livro e abre na página 49, que eu vou começar a explicar esse tópico aí sobre biotecnologia. A partir da Segunda Guerra Mundial, muitos países, pessoal, começou a ficar sem alimentos. Assim também como muitos outros países não tinham mais investimentos para investir em sua agricultura. E aí a comunidade científica vai começar agora a investir em biotecnologia, que são modificações laboratoriais que permite com que eu pegue alimentos que são cultivados na agricultura e esses alimentos eles sejam geneticamente modificados. Esses alimentos eu vou chamar de transgênicos. Os alimentos transgênicos, eles podem ser modificados desde sua semente e aí eles vão ter uma aparência diferenciada, porque muitas vezes ele vai ter uma aparência maior, uma cor e um brilho mais diferenciado, ele vai trazer aparentemente uma qualidade maior, mas que muitos estudiosos são contra os alimentos transgênicos, os alimentos modificados em laboratório, porque muitas pessoas afirmam que são, de maneira negativa, fazem mal à nossa saúde, ao nosso consumo. Mas aí existem pessoas também, existem estudiosos que dizem não influenciam na nossa saúde. Já outras pessoas dizem até que muitos cânceres, muitas doenças que nós seres humanos adquirimos, pode ser através desses alimentos que possuem uma carga de elementos químicos muito altas. Quando esses alimentos eles foram espalhados pelo mundo, havia uma defesa na seguinte maneira: os países pobres vão começar agora a utilizar os transgênicos e vão poder não ter mais fome, porque os alimentos modificados no laboratório vão ser resistentes a mudanças climáticas, ou seja, dependendo do alimento, quando o agricultor ele planta, mesmo num período de seca ou de excesso de água, de enchentes, aquele alimento ele vai continuar ali germinando e crescendo. Se algum agricultor, mesmo com poucos recursos, mesmo ele sendo humilde, ele utiliza um alimento transgênico, ele não corre o risco de algumas pragas, porque por ele ser modificado, ele vai ser resistente e as pragas não vão chegar naqueles alimentos. Havia essa defesa de dizer que com os alimentos transgênicos a gente vai acabar com a fome no mundo. E com o passar do tempo, entre metade do século XX e agora o século XXI, a gente vê que isso não aconteceu, isso não foi possível. Os alimentos transgênicos, os alimentos modificados em laboratório, servem de investimento maior para os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Países pobres não têm recursos nem para cultivar as sementes naturais e muito menos aquelas que são modificadas em laboratórios que possuem um custo maior. Esses alimentos a gente encontra nos supermercados e se vocês começarem a observar, em algumas embalagens a gente tem um triângulozinho amarelo e um T maiúsculo. Ou vocês pesquisam na internet, eu dei uma olhada em casa, nos enlatados, em algumas embalagens, a massa de cuscuz, o fubá, vocês vão encontrar lá o Tzinho. O milho em conserva, vai encontrar lá um Tzinho, são os alimentos transgênicos. Eles são modificados, eles vão receber elementos químicos para eles possuírem uma maior validade. A gente pode passar com um milho enlatado em casa ou na prateleira lá do supermercado 6 meses,
dependendo do produto, seja lá qual for, o leite em caixa, o leite em pó, são alimentos que vão receber elementos químicos e vão ser considerados transgênicos, que é para eles terem uma maior validade. Ah, Bruno, então quer dizer que nos países pobres esses produtos eles não chegam? Chegam, mas eles são mais caros. Por quê? Porque não são produzidos dentro do próprio país. E para chegar naquele país, vai ter todo um custo que vai ser colocado para o cliente, o consumidor, pagar. Na página, aí vocês façam a leitura, pessoal, por favor, da página 49 e 50, que vai falar desse monopólio dos alimentos transgênicos, vai falar dessa insegurança alimentar, do que pode ou não contribuir com a nossa saúde, os benefícios e os malefícios que eles nos faz. Eu quero que vocês, por favor, façam essa leitura. E na página 51 eu começo sobre a biopirataria. Que é, professor, essa biopirataria? É o contrabando de animais específicos de um ecossistema, de uma região, que são contrabandeados. E existem aqui no Brasil, por exemplo, animais silvestres que não podem ser criado em casa. Existem alguns que, se você tiver autorização do IBAMA, o IBAMA ele permite, ele dá o aval. Mas alguns, por já estarem em extinção, o IBAMA ele não autoriza. Se aquela pessoa está com aquele animal que é considerado um animal que pode entrar em extinção, o IBAMA ele manda prender, ele manda pagar uma multa se você tiver com esse animal. E muitas pessoas vêm ao nosso país, levam esses animais para vender em outros países que não existem, não faz parte daquele ecossistema daquele país. E enriquece através dessa biopirataria. E a biopirataria não é apenas o contrabando de animais, apenas de animais, mas também de plantas medicinais, que aqui na floresta amazônica, por exemplo, a gente possui uma grande riqueza dessas plantas, que cientificamente muitas ainda não foram nem descobertas em suas funcionalidades. A gente tem uma grande riqueza natural para a indústria farmacêutica e que muitos países compram de maneira irregular e tentam patentear o quê? Descobrir a funcionalidade daquela planta, começar a produzir remédios e dizer: é meu essa patente. O que é? É meu esse remédio, quem vai enriquecer sou eu. Então a biopirataria é o contrabando, é a venda irregular, é a retirada irregular de animais e plantas do seu ecossistema natural que o ser humano faz para obter dinheiro, para obter lucro. Façam essa leitura desse assunto. Essa semana o assunto está totalmente fácil. Eu vou querer que vocês respondam. Página 50. Por favor, a página 50 respondam no caderno. Página 52 e 53. E na atividade extra, vocês vão responder páginas 61 e 62. A dúvida que tiverem, pode me procurar pelo WhatsApp que eu tiro com vocês. A atividade está simples. Grande abraço para vocês. Se cuidem, fiquem em casa com suas famílias. Grande abraço.